Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero, é claro, que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, segunda-feira, dia 2 de dezembro, último mês do ano, a gente vai refletir hoje no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 31. Mateus 14, 22 a 31. É uma passagem bem conhecida e muito, muito bacana. Eles dizem, os versículos o seguinte: na minha Bíblia, o título é Jesus anda sobre as águas. E diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém. Bom, meus queridos, é uma passagem, como eu disse, muito conhecida, mas muito, muito bacana, do ensinamento muito gratificante, né? Assim como toda a Bíblia, como todos os ensinamentos de Jesus, é claro, e esse aqui não poderia, né, não poderia ser diferente. E aqui a gente tira, né, duas grandes lições, né? É difícil falar só duas, né? Mas eu ressalto, gosto aqui de ressaltar duas. A primeira, né, para que a gente nunca perca o foco, que a gente não perca, desculpa, o foco em Jesus, né? Assim como Pedro estava andando sobre as águas, né, que para ele era uma coisa impossível, para todos nós, né, seria uma coisa impossível, mas Jesus disse, venha, né, e ele, focado em Jesus, ele foi, andou, deu alguns passos, mas quando ele tirou o foco de Jesus, daí prestou atenção no vento e viu a água, daí ele, né, desandou, né, afundou. Então, a primeira lição que a gente tira é essa, né? Que a gente nunca duvide, né, que Jesus e Deus estão prontos ali a nos ajudar. Então, que o nosso foco sempre seja em Jesus, sempre seja em Deus, que a gente não perca isso, que a gente não duvide disso, como Jesus diz no finalzinho aqui, por que você duvidou? Né? Então, que a gente confie, né, em Deus, confie em Jesus o tempo todo, né? Que a gente nunca duvide disso. E a outra grande lição que a gente tira aqui é que Deus, Jesus, estão sempre prontos ali com o braço estendido para nos segurar, para nos levantar, para nos ajudar, né? Para que quando a gente, né, tropeçar, porque isso acontece, nós somos humanos, somos tentados, somos fracos e muitas vezes a gente acaba saindo, né, um pouco fora do caminho que devemos sempre estar, a gente acaba iludido por alguma outra coisa, por alguma
e tiramos, né, daí veio o foco, tiramos o foco em Jesus, em Deus, acabamos focando em outra coisa e tropeçamos, caímos, mas Deus, Jesus estão sempre ali, como Jesus fez com Pedro, estendendo a mão e dizendo, né, venha, né, eu estou aqui, eu te levanto, eu ergo você de novo, eu deixo você de pé outra vez, para que você não erre mais, para que você não peque mais, para que você não duvide mais, para que você não deixe de seguir as minhas pegadas, né? Então, queridos, que a gente nunca perca essa certeza, não é nem esperança, né? Essa certeza de que Deus, Jesus estão sempre prontos a nos ajudar, né? Por mais que a gente faça alguma coisa errada, por mais que a gente peque, por mais que a gente desande, né? Por mais que a gente, de vez em quando, a gente acabe fazendo alguma coisa que não deveríamos fazer, ou deixamos de fazer alguma coisa que deveríamos ter feito, Deus, Jesus estão sempre prontos a nos ajudar, a nos erguer. Então, o que importa é que a gente, é claro, que a gente se policie, que a gente ore bastante, e que estejamos sempre orando, e quando eu digo orar, não é só orar antes de dormir, ou quando acordar, e ir para o quarto, fechar o quarto e orar, ótimo, é ótimo fazer isso, mas que a gente ore sempre, que a gente ore arrumando a casa, lavando a louça, dirigindo, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, na condução, no trânsito, que a gente ore cada vez mais, que a gente ore, que a oração se torne um hábito, né, no nosso dia a dia, se torne um hábito na nossa vida. E que a gente nunca, jamais duvide de que Deus, Jesus estão no controle, que eles estão prontos a nos ajudar, e que a gente não tire, né, o foco, que a gente não perca o foco em Jesus, em Deus, nos ensinamentos de Jesus, nos mandamentos de Deus, que é isso que vai nos levar à eternidade. É isso que vai fazer com que a gente conquiste, né, o reino dos céus. Tá bom, queridos? Então, hoje, segunda-feira, segundo dia de dezembro, último mês do ano, né? Correria, daqui um pouco já é Natal, já está acabando mais um ano, mas que a gente não perca as oportunidades que Deus nos dá de crescermos espiritualmente, de melhorarmos como pessoas, que a gente não perca jamais, né, a esperança, e que a gente lute, né, lute sempre, que a gente seja sempre de pé, com cabeça erguida, sempre animados, sempre entusiasmados, que a gente não deixe que o inimigo mude, né, uma palha do que nós temos para a nossa vida, do que Deus tem para a nossa vida, que a gente não permita que ninguém atrapalhe isso, né? E isso só depende da gente, tá bom, queridos? Então, mantenhamos o foco em Jesus, nunca duvidemos que eles estão, Jesus e Deus estão sempre prontos a nos ajudar, a nos erguer, a nos levantar e a nos perdoar. E que a gente reconheça, né, o nosso erro quando a gente errar, se errarmos, é claro, que a gente reconheça, que a gente seja humilde para reconhecer que nós erramos, para reconhecer que nós tivemos uma recaída, que nós caímos, mas que a gente reconheça isso, que a gente seja humilde para pedir perdão a Deus, para pedir que Jesus, né, me ajude, eu não consigo sair disso sozinho, me ajude, me erga, né, me levante de novo, que eu, né, andarei na linha e farei de tudo o possível e o impossível para que eu permaneça no caminho que me leve à retidão. Tá bom, queridos? Por hoje é isso. Muito obrigado, fiquem com Deus. Tenha uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, um ótimo mês de dezembro. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa levar uma vida que agrade ao nosso Pai e que dessa maneira a gente se aproxime cada vez mais dele e da salvação em nome de Jesus. E que hoje sejamos melhores do que fomos ontem em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta. Amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança
em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos. Com Deus.